Boa noite, estamos ao vivo, nesta noite de segunda-feira. Vamos dar um tempinho para o pessoal entrar. Peço que o pessoal que esteja entrando compartilhe a live, coloque o coraçãozinho. É uma live muito importante, é uma live cheia de conteúdo, com muito conhecimento. Na minha concepção, uma live histórica, são dois grandes nomes, né, tanto da segurança pública quanto da questão criminalidade. Ministério Público, o Dr. Silvio Munhoz representa o efetivismo penal, né, que é uma questão muito importante que nós precisamos resgatar na nossa instituição para avançar enquanto sociedade. Então, eu estou muito feliz hoje de estar com o Coronel Ikeda, Dr. Silvio Munhoz. Peço que o pessoal vá compartilhando a live. Hoje, a segunda parte da live, quem protege, quem nos protege. Quando surgiu a ideia de eu fazer a live com o tema Quem Protege, Quem Nos Protege, eu prontamente convidei o Coronel Ikeda para participar junto comigo, porque a gente precisa levar esse conhecimento à sociedade de que aquele policial, independente da força policial que ele pertença, ele precisa de um respaldo, ele precisa de uma proteção, ele precisa de instituições de governo, de governos que estejam por trás dele, dando amparo à atividade. Aquele policial que protege a sociedade também precisa de proteção. E hoje, muito do que a gente vê nessa frustração criminal que vivemos, nesse caos criminal, é porque os nossos policiais, as nossas forças policiais estão desmotivadas, desacreditadas, porque deixaram de estar protegidas. Isso não foi à toa, não foi algo impensado, foi uma caminhada de mais de 30 anos que a gente vai conversar com o Coronel Ikeda, ex-comandante da Brigada Militar, e o doutor Silvio, procurador de Justiça, membro do MP Pró-Sociedade. Então, vou começar dando boa noite ao doutor Silvio. Boa noite, Mariana. É um prazer estar de novo aqui no Porto Alegre Sem Medo e prazer muito grande, muito imenso estar dividindo, né, esta live com o Coronel Ikeda, um dos grandes membros da nossa Polícia Militar do Rio Grande do Sul aqui, que tão bem desempenhou a função de comandante das nossas forças da Brigada Militar durante anos, né, prestando um grande serviço, um relevante serviço à comunidade gaúcha. Eu me sinto honrado de estar aqui ao seu lado, Coronel, de estar podendo falar com o senhor de novo e dividindo esse microfone com o senhor. Eu me sinto honrada de estar ao lado desses dois grandes nomes. Então, boa noite, Coronel Ikeda, ex-comandante da nossa gloriosa Brigada Militar, que, como o procurador Silvio falou, fez um excelente trabalho na frente dessa instituição que cuida de todos nós. Boa noite, Coronel. Boa noite, Mariana. Agradeço aqui o teu convite mais uma vez. Sempre uma honra poder estar aqui conversando contigo e com todas as pessoas que nos acompanham aí. Eu acho que o teu trabalho é extremamente importante. Saudar o procurador Silvio Munhoz, o trabalho do senhor é de extrema relevância para todos nós, que somos, no final das contas, toda a sociedade acaba sendo vítima dessa criminalidade, e o trabalho que o senhor faz é de extrema relevância, né, para que toda a sociedade compreenda aquilo que realmente acontece, né, através aí na prática do nosso Código Penal, e aí todo mundo enxerga somente a ponta do iceberg, e o senhor, com o seu conhecimento, com a sua experiência, o senhor compreende o todo. E além disso, além de compreender da sua prática pessoal, o senhor ainda estuda, o senhor lê, o senhor tem condições melhor do que ninguém para nos ensinar a todos nós o que realmente tem acontecido nesses últimos anos, que acaba acarretando aí essa criminalidade, onde grande parcela da população se sente vulnerável. É verdade. Preciso dar boa noite ao procurador Fábio Costa Pereira, que nos deu boa noite, está nos assistindo. Isso é uma honra. Boa noite, Fábio. Fico muito feliz. O Marcelo Rinca falou boa noite, Mariana. Minha continência ao Coronel Ikeda. A Carmen é a querida amiga que está nos assistindo. A Tânia, a Donatella, o Cláudio, o Raul, policial civil aposentado, que viveu essa evolução, né, da criminalidade, aqueles tempos iniciais da polícia, e se aposentou numa polícia completamente diferente.
é um colega que também muito me auxilia, me relatando, contando histórias. Muito bom, Raul, que tu estejas aqui conosco. A Marisa Corloto está aqui conosco, Rafinha. Pessoal, peço que compartilhem a live para que a gente possa chegar ao maior número de pessoas. E vamos começar falando sobre a política do desencarceramento que está deixando a nossa sociedade com essa sensação de impunidade. Nós tivemos casos que chamaram muito a atenção da sociedade, e até num dos textos da Tribuna Diária, um dos promotores faz uma menção muito importante, que eu achei muito importante. Ele diz assim, ó, que antigamente se dava justificativa à mídia por determinadas solturas, por determinadas ações, e que hoje já nem isso mais é preciso, né? Tanto a cultura desta bandidolatria está dentro da nossa sociedade, dentro dos seios das instituições, que nem essa justificativa mais é solicitada. E o que acontece? 2 criminosos de alto poder, né, das facções criminosas foram soltos, um deles que comandou o túnel do presídio central, em que 300 presos seriam colocados na rua, né, movimentou mais de R$1 milhão, mostrando o forte aparato financeiro que essa organização tem, e foi colocado em razão de pressão alta pelo coronavírus. Da mesma forma, tivemos um caso de um estuprador pedófilo, que foi colocado também em prisão domiciliar. Ele tem 100 anos de execução de pena, e cumpriu 9 meses em razão de pressão alta, de alguma doença que estaria mais vulnerável, também foi colocado à rua, deixando essa sensação de impunidade, de insegurança, que para a sociedade é muito ruim, mas para o bandido é muito bom, porque isso motiva, isso faz com que tu não tenhas medo. Um dos escritos que o Dr. Silvio fez, ele refere que hoje a gente pode prender muitas vezes e que o bandido, na verdade, não fica preso, né? Às vezes ele só vai ficar quando foi na 39ª vez que ele cometeu um crime. Então eu abro para que o Dr. Silvio comece fazendo um esclarecimento para nós sobre o assunto, e depois passo a palavra ao nosso querido Coronel Ikeda. Então, boa noite a todos os nossos ouvintes. Essa, né, na realidade, Mariana, é uma coisa que a gente tem batido muito, né, na tribuna, tu citaste a Tribuna Diária aí, fizemos inicialmente, inclusive a gente tinha feito uma série de artigos, vários, eu fiz um, o doutor Fábio fez outro, exatamente sobre essa questão de que começou lá em março, em abril, começou até com um movimento feito pela chamada pastoral carcerária, né, porque na realidade pastoral não tem nada, porque quer soltar bandido, né, que achava que tinha que ser soltados, tinham que se soltar os bandidos por causa do perigo de pegar a Covid-19. Né. O que acontece? Isso aí, passando o tempo, né, se foi fazendo estudos, se foi trabalhando em cima disso. Nós temos, não só aqui, mas nós temos um do Conselho Regional de Medicina, como temos de Conselhos Regionais de Medicina de outros estados, que dizem o seguinte, que o preso está muito mais seguro dentro do presídio que nós que estamos aqui fora, né, andando, circulando, girando, né, de pegar a Covid, mesmo que tenha alguma comorbidade. Né? Sendo que lá, à medida em que alguém contraia, vai ser isolado, vai ser tratado, e assim por diante. Quer dizer, ou seja, tu soltar ele para que ele, né, não corra risco de pegar o vírus, é um contrassenso. E que, aliás, é importante, eu deixo aqui já de público meu abraço para o doutor Fábio Costa Pereira, que está nos assistindo. O doutor Fábio fez um estudo sobre isso, baseado, inclusive, também no estudo de outros amigos nossos, irmãos ATEM, e que provou, assim, empiricamente, com a realidade, de que, efetivamente, este parecer do Conselho Regional de Medicina estava certo. Porque a nossa realidade tem mostrado que o risco dele pegar o Covid-19 fora da cadeia, e aí com base nos números do Brasil todo, aí no caso do Rio Grande do Sul, a possibilidade, a probabilidade de ele pegar o vírus dentro do presídio é infinitamente menor, é 4 vezes menor do que a de pegar na rua. Então, na realidade, vejam, essa história de bota prisão domiciliar, que claro que eles não vão ficar, né, o chefe da quadrilha vai fugir, com certeza, né, coronel, não temos dúvida disso, né, isto foi um mero pretexto para soltar bandido, para fazer o desencarceramento que eles querem fazer como um
sistema de bandidolatria. Veja, isso não é por acaso, não é coincidência, isso é um sistema, isso é um método bandidólatra para deixar os bandidos na rua, para colocar os bandidos na rua. É verdade, né, doutor Silvio? E até tem uma questão que também já foi citada em alguns artigos da Tribuna, que o juiz ele deveria sempre olhar o bem comum, né? Ele tem que olhar para o bem comum na sua decisão. Claro. E numa dessas decisões bandidólatras, o juiz diz: eu preciso olhar o indivíduo, eu preciso olhar os direitos individuais. Mas não seria o advogado o garantidor desses direitos individuais? Exatamente, né? Exatamente assim, tu citaste o artigo é de um colega nosso, do Cristiano Mourão, que é promotor do júri em Caxias do Sul. Aí ele diz exatamente isso, quer dizer, o juiz vai pensar no bem individual, não pensar no indivíduo, no réu, é a função do advogado. O juiz tem que pensar na sociedade, ele é pago pela sociedade para aplicar a lei, para aplicar a justiça, e não para inventar, né? Não para ficar inventando em cima da lei, em cima da Constituição, coisas que não existem, que é o que faz o garantismo, né? Que é diferente, eu sempre digo, faço questão de frisar isso, escrevi um artigo já mais antigo sobre isso, né? Que totalmente diferente o garantismo de garantias, né? Garantias existem para proteger a presunção de inocência, para proteger o contraditório, para que as pessoas não sejam julgadas kafkianiamente, vamos dizer assim, tá? Tipo o processo do Franz Kafka, né? E todo juiz, todo promotor, todo procurador tem obrigação de aplicar as garantias. A gente presta um juramento quando assume de que vai cumprir a Constituição e as leis. Então, nós temos obrigação moral, ética de aplicar isso. E isso é totalmente diferente do garantismo, né, que é uma corrente doutrinária revolucionária, que quer fazer revolução através do direito, baseado lá nas teorias de Gramsci, né, e depois seguido por Ferrajoli, que pregava, o Gramsci tem aquela famosa frase, né, não, se quer fazer revolução, não entre em quartéis, não tente pegar quartéis, entre nas faculdades. E isso aqui se faz há 30 anos no Brasil, ou seja, 30 anos no Brasil, direto nas faculdades, garantismo da veia, não há mais debate, não há mais contraditório, quer dizer, eles só chegam lá e apresentam a tese, não há antítese para que pudesse o aluno fazer a síntese, e isso vem se multiplicando e piorando cada vez mais, né? E acaba refletindo lá na ponta, acaba refletindo na atuação do nosso policial, né? Porque uma das coisas que fazem dentro dessa ideia bandidólara de revolução através do direito e usando o garantismo, uma das coisas que eles fazem, procuram sempre fazer, é demonizar a polícia. E acho que nós vamos falar bastante disso daqui a pouquinho nessa nossa live. É verdade. Vou deixar o Coronel Ikeda, Coronel, nos falar também dessa senhor que foi comandante da gloriosa Brigada Militar, caveira, né? Tem um dos cursos mais difíceis que um policial militar possa ter, e trabalhou sempre no operacional, no front, junto com a tropa, então tem uma experiência de vida para nos passar. Esta questão do desencarceramento, do prende-solta, do olhar somente, né, para o réu, para o bandido, o policial que fica ali desassistido, tendo que fazer muito mais por amor do que realmente por vontade, às vezes, do próprio Estado, a sua função fim, que é proteger a sociedade. O que o senhor pode nos trazer? Eu até gosto muito quando fala, né, do desencarceramento, né, porque não é isso que a gente ouve no dia a dia. O que a gente ouve no dia a dia, em muitos trabalhos aí, a respeito do assunto, é que nós temos uma política de encarceramento, né? É a política de encarceramento em massa. Então, a gente ouve muito isso através aí da imprensa, só que quem vive, né, quem trabalha com isso no dia a dia, a gente vê que é justamente o contrário, é uma política de desencarceramento. Tá? Essa questão aí de soltar os presos de grupo de risco, né? Isso é uma normatização nacional, né? E justamente, e essa questão de soltar preso, botar a tornozeleira, dar prisão domiciliar, é para um tipo de preso que não é esse criminoso violento, não é para o traficante. Se isso serve para aquele criminoso que não usa da violência, que também é criminoso, que também está cumprindo pena, né? Mas que não é um tipo de criminoso que vai trazer perigo à sociedade, perigo de vida à sociedade. E isso a gente tem visto. Então, não concordo quando o CNJ faz esse regramento genérico e acaba que os juízes também
através da lei de abuso de autoridade, e isso tudo vai beneficiando quem? Vai beneficiar toda a legislação que é criada. Agora, a lei do abuso de autoridade, onde o juiz ele tem que cumprir. Antes ele tinha uma liberdade maior, hoje restringiu um pouco mais a liberdade. A gente sabe que tem uns que têm um viés mais garantista e outros menos, mas cada vez mais vão se criando normas, enrijecendo o sistema, obrigando, tá, inclusive os juízes a dar mais garantias, dar mais liberdades. Então, tudo que a gente vê é em prol do preso, e não o contrário, onde o próprio doutor Silvio falou, teria que ser em prol da sociedade, teria que pensar no bem comum, né? Nós temos no Brasil um sentimento que a cadeia é para ressocializar, que não é. Nós temos que, do meu ponto de vista do policial, se a gente conseguir ressocializar, muito que bem, né? Que bom que isso vai acontecer. Mas, se não, nós não temos que ter vergonha de dizer que ele está ali para cumprir um castigo, né? Por uma conduta antissocial, inadequada, de um crime que ele cometeu. Se nós não conseguirmos ressocializar, ele está lá para cumprir um castigo. E o castigo é aquele que foi estipulado pela lei. E que esse castigo ele tem que ser cumprido para que ele não volte a reincidir. Senão a gente fica sempre na mesma coisa, prendendo e soltando, e o preso não está nem aí por estar preso, porque ele já se acostumou, para ele faz parte da vida dele. Então não é isso que a gente quer que realmente ele tenha condições de se ressocializar, ou se não, que ele cumpra o castigo, mas que o castigo seja castigo, não aquela situação que é um castigo que ele já nem sente mais o castigo, para ele já se tornou uma coisa corriqueira, uma coisa normal. É verdade, e importante que a gente também destaque que essa questão da impunidade, ela vai além dos muros da prisão, né? A sociedade sente essa sensação de impunidade porque vê aquele criminoso indo e vindo, se sente desprotegida, muitas vezes não consegue compreender o sistema todo, e o que acontece, ele não consegue compreender o sistema todo e acaba cobrando da polícia, né? Diz, o policial não está fazendo o seu trabalho, mas na verdade é um sistema. E em cima disso aí, para a gente que é policial, que trabalha muito e com dados estatísticos para poder atender a demanda, né? A gente vai colocar o policiamento ostensivo onde tem mais demanda. E a gente usa muito essa questão dos dados estatísticos. E a gente sabe que os dados estatísticos sobre todas as ocorrências tem uma cifra negra muito grande, porque a população já desacredita na polícia e em todo o sistema e acaba nem registrando. Isso é um pequeno valor, isso não vai ser apurado, e na maioria das vezes realmente não é, né? E essa cifra negra acaba sendo muito grande e a população caindo em descrédito em todo o sistema. Isso é muito ruim, né? Nós tínhamos que pensar uma forma de reverter, mas vejo que isso está muito longe ainda da população acreditar em todo o sistema, toda a polícia, todo o sistema penal, toda a situação para reverter isso, né? Que a gente vê que, por exemplo, nos Estados Unidos, a situação é diferente, né? Lá eles sempre dizem que o criminoso ele pode não ter... A polícia vai investigar e a justiça vai condenar todos os criminosos. Então, a população tem em mente que, se ela cometer um delito, ele vai ser responsabilizado. E no Brasil é o contrário, né? Acho que eu ouvi o doutor Silvio falando em outra oportunidade sobre o percentual de crimes de homicídio que são apurados, que, se eu não me engano, o senhor falou ali, era menos de 10%, acho que 8%. O senhor falou. Então, é um absurdo que o crime capital, né, só se vai responsabilizar 8%. Então, é uma coisa que só no Brasil mesmo acontecendo, mas que nós temos que ter, né, fé e trabalhar que a gente consiga reverter toda essa situação. Exatamente. Até eu quero dar um oi para o nosso vereador Walter Nagestein, que está nos assistindo, e diz assim: a polícia está enxugando gelo, muito bem falado pelo doutor Silvio, o problema está nas universidades. E até eu ia pedir para o doutor Silvio começar a fala explicando essa questão do enxugando gelo, porque hoje, né, doutor, a gente tem uma questão que o que fica preso é o crime hediondo, né? Que é homicídio, latrocínio,
estupro, o homicídio qualificado, o estupro, e, na verdade, o roubo, agora, se salvo melhor juízo, pelo pacote anticrimes, que também foi desidratado pelo nosso Congresso Nacional, que era um pacote anticrimes que visava realmente mudar a nossa combate ao crime, mas foi totalmente desidratado pelo Congresso Nacional, que permanece nesta bandidolatria que assola a sociedade. Somente o roubo com uso de arma de fogo, acredito que tenha sido usado hediondo. Quando não é hediondo, doutor, há uma dificuldade enorme de se manter preso? Bom, deixa eu só, antes de responder diretamente a ti, Mariana, fazer uns comentários em cima do que o querido Coronel Ikeda falou, né? Realmente, assim, ó, a questão de se ressocializar é bom, se ele se ressocializar, ótimo, mas nós temos que pensar o seguinte, que esta não é a função primordial da prisão. Né? A função primordial, e assim é que tratam lá nos Estados Unidos, né, é neutralizar o sujeito. Né? É punição e prevenção de crime, ou seja, eu vou neutralizar o sujeito, e ele vai ficar, e a diferença, e por que o coronel falava que lá funciona e aqui não funciona, é porque lá, esta forma como eles encaram, né, a condenação, a punição, faz com que o bandido pense duas vezes, porque ele vai ver assim, opa, né, não é tão lucrativo, não é tão bom assim, o crime não é tão fácil, né, é o que se chama a teoria econômica do crime, ou seja, tu acha que tu faz um cálculo se vale a pena ou não vale a pena praticar. E aqui no Brasil, com aquela expressão feliz que o doutor Bruno Carpes criou, da porta giratória do nosso sistema penal, os bandidos sabem que vale a pena, né? Porque ele sabe que ele entra lá, ele cumpre um pouquinho, daqui a pouco já está na rua, e vai praticar outra, e em seguida vai estar na rua de novo. O que nós podíamos, então vamos ser mais pragmáticos, né? Qual seria o ideal para nós solucionar esse problema? O ideal para nós solucionar esse problema seria terminar com o sistema progressivo da pena. Então, o sujeito foi condenado a 20 anos, vai cumprir 20 anos com possibilidade lá, cumprir no mínimo metade ou 2/3, ele tem direito a condicional. Mas não tem essa história de vai para o semiaberto, depois do semiaberto, vai para o aberto, até porque a questão da ressocialização, né, coronel, é aquilo que eu sempre digo, depende do sujeito querer. Depende do sujeito querer. Porque tu não pode forçar o cara a se ressocializar, tu não tem como fazer uma lavagem cerebral nesse sujeito. Né? Então é aquela história assim, ó, né, aí que eu digo, né, eu falo às vezes brincando, acho que o coronel já viu falar lá na ABI, que uma vez, coronel, essa vez que o senhor ouviu falar do número dos homicídios resolvidos foi lá na ABI, no Café com Inteligência, e lá eu também falava sobre isso, quer dizer, veja, o que o sujeito pensa, né? O cara é o traficante, tá? Não é nem o chefe da quadrilha, mas ele está ali na rua dele, próximo de casa, vendendo, tira ali 5 mil por mês, por semana. Tá? 3 mil, 4 mil por semana. De vez em quando ainda vem o chefão lá e dá um dinheiro a mais para ele fazer uma pistolada, que é o que eles chamam, que é para ele matar alguém. Tá? Aí tu diz assim, o cara, não, vamos ressocializar, tu vai sair agora da cadeia, tu vai trabalhar num escritório de advocacia como office boy 8 horas por dia para ganhar um salário mínimo por mês. Ele quer se ressocializar? Ele vai querer se ressocializar? Não, é evidente que não. É a questão do valer a pena. Então, para que se ressocialize, é claro que seria o ideal, mas o sujeito tem que querer. E a grande maioria não quer. Então, nós temos que começar a tratar a cadeia como ela é tratada pelos Estados Unidos. É para neutralizar o sujeito, para que ele fique preso lá e não fique na rua, praticando o crime e colocando em risco a sociedade. Tá? Quanto à tua pergunta, então, assim, ó, né, o ideal seria terminar com o regime progressivo. Mas acho que isso dificilmente vai acontecer no Brasil. E aí, realmente, no projeto, no pacote anticrime, houve uma melhora. Houve uma melhora bastante grande nisso, que agora nós vamos ver aos pouquinhos com a implementação. É que nós também estamos vivendo uma situação totalmente diferente. Aí teve essa resolução 62 do CNJ, mandando os juízes analisar, avaliar, né, que inclusive eu acho que não é nem função do CNJ fazer isso, porque está, na realidade, alterando uma lei vigente, que é a Lei de Execução Penal, né, mas fez, e os juízes, né, bom, a estimativa que se faz é que, por exemplo, no Rio Grande do Sul, se largaram mais de 35 mil presos por causa do Covid no Brasil todo, esse número inflaciona, sei lá quantos foram soltos por causa disso. Tá? Mas o que eu estou dizendo? Estou dizendo assim, ó, já houve com o pacote anticrime, realmente houve um endurecimento na questão do sistema progressivo.
Então, aquilo que só existia no Brasil e que é um absurdo, né, de o sujeito cumprir 1/6 da pena e poder trocar de regime e poder ir para a rua, isso aí passou a ser só para aqueles crimes leves e que o sujeito que não é hediondo, que o sujeito não é reincidente, que ele é primário. E depois, conforme, eu não me lembro de cabeça, agora não estou com o texto da lei aqui, mas aí conforme a gravidade do crime vai aumentando, né, aí passa a se exigir metade, em outros casos passa a se exigir 2/3, e assim por diante, conforme a gravidade, se o crime é hediondo ou não. Quer dizer, isto numa situação de normalidade, não numa situação de anormalidade, como nós estamos vendo hoje, uma situação de volta ao normal, não detesto usar o novo normal, porque para mim é uma coisa de nova ordem mundial, nós vamos voltar ao nosso normal, que sempre foi nosso normal, numa situação normal. Acho que esta alteração que houve, né, com o pacote anticrime bem aplicada, já vai melhorar bastante a situação. Essa situação que vai fazer, pelo menos, Coronel Ikeda, vai fazer, pelo menos, diminuir a velocidade da porta giratória que é o nosso sistema penal, nosso sistema prisional. É muito importante também que a gente destaque que o coronavírus, nessa situação, também nos traz alguns ensinamentos, né, Coronel Ikeda, que a gente pode utilizar daqui para diante. Por exemplo, falando em sistema prisional, falando em endurecimento de execução de pena, porque eu concordo plenamente com o doutor Silvio, nós precisamos mudar a forma de executar a pena no Brasil, né? Se não mudarmos, não teremos outros resultados. E até eu quero que o senhor traga para nós a importância da execução da pena como combate à criminalidade, coronel, porque é para a cidade que o bandido volta, né? Se ele está preso ali, ele vai voltar para aquela cidade, aumentando a criminalidade daquela cidade. Nós precisamos ter um sistema de execução de pena duro para que a gente tenha uma diminuição real da criminalidade. E uma das coisas que, por exemplo, foi suspendido, que sempre se debateu muito para que não fosse suspendido, são as visitas íntimas aos presidiários, né? Nunca se quis tirar, ele não é um direito que a lei prevê, é uma concessão em caso de bom comportamento, mas que para nós o sistema prisional já virou um direito, muito mais do que isso, virou um dever. E hoje foi retirado e as cadeias conseguiram se manter sem os motins, sem, enfim, as rebeldias que muito se ameaçava para que isso não tirasse. O que nos mostra que é possível endurecer penas, que temos condições, sim, de manter as penas mais duras, uma execução mais dura, sem tantas regalias, sem tantos direitos e com mais deveres. Justamente, mas para isso acontecer, né, a gente tem que, digamos, o Estado tem que querer assumir essa responsabilidade, comprar essa briga e pôr em execução, que não é fácil, né, Mariana? A Mariana, que tem essa experiência aí no dia a dia, já há 6 anos, trabalhando aí em casas prisionais, sabe o quanto é difícil de lidar, tá, com o preso, onde a legislação acaba que, de certa forma, protege o preso e a responsabilidade do policial penal em relação àquele preso é muito grande. Tá? E não há uma pena forte para o preso que não cumpre as normas. No Brasil, inclusive, se fala que o preso tem direito à fuga. Né? Que direito à fuga? É um absurdo. Onde que tem direito à fuga? Não tem direito à fuga nenhuma. O preso tem que estar preso, não pode fugir. Tá? Então, a gente tem algumas culturas que acabam distorcendo a realidade, né? Eu sempre costumo falar, e aí o doutor Munhoz fala da porta giratória, né? Isso quando ele entra, né? A maioria das vezes, desses pequenos crimes, a porta nem gira. Nem gira. Isso é o maior absurdo. Né? E são crimes que acabam, que é o que dá realmente a sensação de impunidade e a questão da pessoa se sentir vulnerável. Né? Se nós formos no centro de Porto Alegre, nos locais ali mais populares, a gente já sabe que tem aqueles punguistas. Inclusive, a imprensa aí botou ali na mochila ali um celular que sabia que o vagabundo ia pegar e pegou. Né? Isso apareceu aí, acho que foi até nacionalmente. Por quê? Porque todo mundo já sabe que aquelas pessoas que estão paradas, o adulto que está parado ali, tanto homem quanto mulher, e olhando, não está fazendo nada,
ele está escolhendo uma vítima, ele está estudando a sua próxima vítima. E o policial militar, o brigadiano que trabalha ali todos os dias, ele já conhece esse vagabundo. Só que ele não pode, ele aborda todo dia, se tiver alguma coisa que dê causa flagrante ou condução à delegacia, ele assim o faz. Mas quando pega em flagrante, ele vai para a delegacia e no outro dia ele está de volta. Então, essa questão, né, além da porta giratória já ser, tá, um absurdo, o absurdo maior, né, é essa questão que muitas vezes a porta nem gira e a gente acaba sabendo que esses pequenos crimes, a responsabilização, depois para ele ser denunciado, condenado, isso quantos anos vai levar? Acho que o doutor Silvio Munhoz tem condições melhor de dizer quantos anos leva para condenar, e aí no final, para ele chegar, quando for cumprir a pena, quando der a condenação, já nem sabe onde é que ele anda, né? Porque já troca de endereço tantas vezes que passa foragido, e muitas vezes, isso da nossa experiência nas ruas, a gente aborda a pessoa, ele dá o nome da tudo, porque nem sabe que está foragido, nem sabe que foi condenado, que tem uma pena para cumprir, de tanta coisa que ele faz, que não para ele é mais um crime, nem sabe que isso acontece na realidade. E isso atrapalha muito a sociedade, isso que causa essa impunidade, a sensação de impunidade, a pessoa, o cidadão se sente extremamente vulnerável e que essa cifra negra ele já nem registra mais, né? Isso olhando por um lado assim da sociedade, isso é muito pernicioso, nós tínhamos que trabalhar, mas isso a gente sabe que é a longo prazo, porque cadeia, né, todas estão superlotadas, a Sim. fortuna que custa para construir uma cadeia, tem que botar lá, incluir policial penal para cuidar da cadeia, então uma coisa puxa a outra e acaba esbarrando tudo, lamentavelmente, na falta de recursos. Embora hoje não seja permitido, né, obrigar, né, o preso a trabalhar, eu acho que a gente mudando também esta parte, né, não obrigando, mas incentivando que ele trabalhe para que ele tenha alguns direitos ou que ele tenha algumas regalias, né, talvez a gente também comece a mudar um pouco dessa realidade. Os estudos mostram, né, até nos Estados Unidos houve uma grande entrada do trabalho privado dentro dos presídios, né, e isso diminui o ônus do Estado para que eles se mantenham lá dentro e também melhora a execução da pena, que é mais endurecida. O senhor queria falar alguma coisa, doutor Silvio? Não, só em cima do que está colocando o coronel Ikeda, né, para vocês verem, tem um estudo, foi até uma tese de um advogado, agora não me lembro se doutorado ou mestrado, em que ele estudou exatamente isso, dentro do nosso sistema penal brasileiro, quantos crimes obrigam o juiz a dar para o cara, quando é condenado inicialmente, o regime fechado, ou seja, aquele que vai ser condenado e vai preso. Tá? Por quê? Porque nós temos, veja, e isto foi criado pelo garantismo, com o passar dos anos e o afrouxamento da nossa legislação penal. Isso começou lá em 1980, com a reforma do Código Penal, e depois Lei 9.099, e aí por diante, né? Que hoje nós temos assim, ó, tem a transação, tem a conciliação, tem a transação penal, né? Tem a suspensão do processo, né? Aí tem a suspensão da pena, conforme tem a troca da pena por medidas alternativas, tem a possibilidade do livramento condicional, ou seja, nós temos inúmeros, agora com a nova, né, com o pacote anticrime pela a expressão que tu usou, esvaziamento, que o Congresso fez nele, colocaram mais um, né, o acordo de não persecução penal, que aumenta esse aspecto mais ainda, deixando ali dentro, inclusive, os crimes de peculato, de corrupção, né, de outras coisas, ou seja, eles tentando se proteger a si mesmos, né. Então, com todas essas facilidades, com todas essas coisas que a nossa lei permite, esse Jonatas, é o nome dele, advogado, não me lembro sobre o nome agora, ele fez o estudo e disse assim, ó, de todos os tipos penais no Brasil, que são mais de 1.000, só tem 28 tipos penais no Brasil que obrigam o juiz a decretar a prisão fechada para o cara, o regime fechado para o cara iniciar o cumprimento da pena. Nos outros todos, ele vai ter alguma benesse que, por menor que seja, vai começar cumprindo em regime semiaberto.
E por isso que que já quando é a uma gente... baita vantagem. E Então, por isso isso quando a gente vê um realmente... crime... realmente, então, isso aí, né, Mariana, é que faz com que eles sintam, né? O nosso sistema é pro demais, pô. Isso faz com que ele sinta que vale a pena praticar crime. Tá? E aí, como disse o coronel, quer dizer, aí o cara pratica o piano crime, não dá nada, e ele segue praticando 3, 4, 5, 10, 15, 20. E o problema maior não é esse, né, coronel? Às vezes ele tá ali fazendo a punga, mas aí de repente encontra lá alguém que resolve resistir, tem uma faca e acaba matando alguém. Tá? Começa, isso já dizia o Wilson e o outro, agora me fugiu o nome, que criaram a teoria das janelas quebradas, né? Diz assim, ó, todo grande criminoso começa praticando pequenos crimes. Sim. Tá? O crime é uma escalada, conforme a resposta que tu vai tendo da sociedade. Exatamente. E até agora, pegando o gancho do que o senhor falou, e a questão do... Quando a gente pega um crime hediondo, por exemplo, um crime que tem uma repercussão grande, a gente sempre verifica que aquele indivíduo já passou 1000 vezes pelo sistema prisional, né? O crime de alta repercussão, ele raramente, né, salvo raríssimas exceções mesmo, ele está solitário. Ele já vem de uma persecução penal que está alimentando a vida do crime, e é isso tudo que a gente está falando. Nós pegando esse gancho da questão da porta giratória, de que às vezes, né, o indivíduo não chega nem a entrar no sistema prisional, de como o policial ele tem que trabalhar e como é que ele é hoje tratado, né, infelizmente, pela sociedade, pelo Estado, e os enfrentamentos que ele faz para estar ali protegendo a sociedade. Eu quero trazer um caso para que a gente possa ilustrar para as pessoas de uma forma didática. Em 2012, quando estavam tendo aquelas manifestações contrárias à Copa, né, tinha um tatu-bola, acho que era perto do Laçador, não me engano, o local que ele estava. Mas tinha um tatu-bola e aconteceu no centro, de que no Glênio Pérez. Isto. E aconteceu de que os Black Blocs foram lá fazer os vandalismos, enfim, fizeram inúmeras arruaças, e aí o 9º BPM com o COI foi lá fazer a contenção, e um desses indivíduos jogou um paralelepípedo na cabeça do policial, que entrou no capacete dele, e foi levado ao hospital, fez os procedimentos de exame, levou os pontos. Esse indivíduo não foi preso, foi liberado, porque foi entendido que era uma lesão corporal e não uma tentativa de homicídio. Após uns 3, 4 dias, o ex-policial ele começou a ter umas reações que ele teve uma doença que ele ficou paralisado, o descaso vegetativo. E ele lutou muito contra o próprio Estado para que ele pudesse receber a integralização do seu salário, para que ele tivesse seus direitos garantidos. E aí o contraponto que eu queria fazer. Temos um policial que protegeu a sociedade, foi entregue pela família ativo, foi recebido pela família numa situação vegetativa, em que aquele indivíduo não respondeu nem pela tentativa de homicídio, a princípio, que fez com ele. A família teve que lutar, ele sobreviveu muito tempo de vaquinhas dos amigos, porque não recebia o salário. Enquanto isso, ao réu é dado assistência pública, é dado qualquer lesão que ele tenha. Hoje tem uma audiência de custódia para verificar se o policial empregou a força indevidamente. Há sempre um aparato enorme por trás. Inclusive, na época, o governador da esquerda foi à mídia e disse que investigar severamente as atitudes dos policiais que ali tinham atuado. Então, eu queria que a gente usasse esse caso, que ele é bem emblemático e mostra a dificuldade que nós temos de uma retaguarda jurídica, a dificuldade de proteção do Estado, de proteger aquele que está protegendo, para que a gente possa debater esse assunto. Pode ser. Acho que só pode começar. Qual é o soldado? Acredito que é o soldado Ariston Moura, do 9º BPM, que teve essa situação. Né? Levou uma pedrada ali no centro, no Glênio Pérez, uma manifestação, né? E essas manifestações, eles jogam pedra, e é muito comum isso, né? E, inclusive, no ano passado, ano retrasado, que numa manifestação dessas em frente a terminal de ônibus ali em Alvorada, teve um soldado que levou uma pedrada no olho também. Então, a maioria das vezes, as pessoas jogam pedra achando que isso não vai pegar em ninguém, aparentemente só uma manifestação sem grandes gravidades, mas isso é um risco muito grande, não só para o brigadiano que trabalha ali, mas de pessoas que estão participando
na manifestação de maneira pacífica, mas que alguém lá joga uma pedra e pega em alguém. Então, esses atos que ocorrem e que muitas vezes também não tem uma responsabilização mais grave. Poucas vezes vi em manifestações baderneiros que jogaram rojões, jogaram coquetel molotov, que é aquela garrafa com gasolina com fogo, que foram responsabilizados severamente. Então, faz parte, mais uma das questões dessa questão de impunidade. Mas, doutor Silvio, eu entrei no meio ali, só queria fazer alusão ao nosso soldado ali. Claro, perfeito. Esse final trágico. Mas eu quero só pegar o gancho, Mariana, eu quero dizer para o nosso ouvinte que a coisa é muito séria, muito mais séria do que a gente está pensando, essa questão da proteção do policial. Porque isso, veja, isso está inserido dentro do sistema, do método do garantismo, e é uma das metas dele demonizar a polícia. Né? E é uma das metas dele, depois vou mostrar para você, é uma das metas dele, inclusive, é terminar com a polícia militar. É verdade. Isso está escrito. Isso não sou eu que estou dizendo, estou aqui na frente, vou mostrar para você depois. E aonde está escrito. Tá? Mas veja assim, e tu vai vendo as coisas acontecer. Aconteceu ano passado, lá em torno de setembro, outubro, uma decisão da terceira Câmara Criminal do Tribunal do Rio Grande do Sul, que é a Câmara garantista do tribunal hoje, que deu aquela decisão, uma decisão que aí assim, foi um escândalo no Brasil todo, chegaram a pedir desculpa, que eles tinham dito o seguinte, que na hipótese de uma fuga, quando o bandido, e eu vou chamar, não sou politicamente correto nisso, vou chamar pelo nome que tem que ser chamado, que quando o bandido atira no policial, não é tentativa de homicídio. É verdade. E naquela época, pela repercussão que teve isso, inclusive os barulhos, mas entenderam mal o que eu quis dizer, não é bem isso e tal, e ficou por isso. Só que muito pouca gente viu falar agora, e isso aconteceu agora, nesse ano, em março, aconteceu agora nesse ano, março, abril, na vara do júri aqui em Porto Alegre, que uma das juízes da vara do júri, eu não me lembro de qual das varas agora, uma das juízes da vara do júri, fez uma decisão igual essa, de novo. Eu vi. Pronunciando o réu, porque disse que o fato de ele estar tirando um policial numa perseguição, numa fuga, não é tentativa de homicídio. Então veja como as coisas são graves, como as coisas vão acontecendo, né? Falou ano passado lá, o tribunal causou uma repercussão negativa, meio que voltou atrás, mas aí os juízes começam a usar aquela jurisprudência. Ela está lá, ela existe e eles estão usando. E isto é um sonoro absurdo, é o maior absurdo que pode haver, porque eu fiz muitos e muitos júris na minha vida, aqui em Porto Alegre, desse tipo de crime, graças a Deus, nenhum nunca foi absolvido, que eu sempre dizia para os jurados, que quando o advogado vinha com essa tese absurda, eu sempre dizia para os meus jurados o seguinte, mas vem cá, vamos só fazer um raciocínio, vou fazer uma pergunta para vocês. O doutor está dizendo que não é tentativa de homicídio, mas e se ele acertar o tiro e o cara morrer? É homicídio? Uhum. Porque mas não é tentativa, está só restrito, mas se ele acertar o tiro, é homicídio. Então, se ele deu o tiro e errou, é tentativa de homicídio, acabou, não tem o que discutir. Mas isto é parte do plano maior, né, do garantismo de fazer a revolução, que ele quer o quê? Ele não quer uma polícia armada, não quer uma polícia forte, né, para que não seja a reação contra ele, que não impeçam, né, eles de fazer o que eles querem fazer. Daqui uns dias, doutor, você vai ter a legítima defesa do assaltante. Ele está armado, falta pouco. Mas o coronel Ikeda deve se lembrar, isso aí foi absurdo, correu, todo mundo criticou, todo mundo falou, na época também, teve uma dessas nossas especialistas da grande imprensa, que foi dar uma palestra num curso no Polícia Rodoviária, que ela dizia o seguinte, que o policial só pode atirar depois que o bandido atirar, tem que esperar o bandido atirar primeiro. E se o bandido acertar o tiro? Não? E aí? Matou o policial e deu para a bola. Quer dizer, então, umas ideias de Gico, umas coisas assim, que realmente assim, são contra o senso comum, né, mais comum que pode existir. Né? Qualquer pessoa, assim, por menos estudada que seja, ela sabe que isso é um absurdo. Né? Mas teve uma decisão, né, doutor? Hein? Teve uma decisão que uma das juízas
ela disse que era um tráfico e ela estava descaracterizando o porte ilegal de arma de fogo, porque ela dizia que o uso do armamento era inerente à função dele de traficante, então ele precisava andar armado. Essa barbaridade. Pra se defender de outras facções, na realidade, eu assim. conheço uma decisão que o pessoal até erroneamente dizia que o tribunal teria dito isso, que tinha direito de se defender para o traficante, mas que na realidade eles não diziam isso. Na realidade, eu li todo o acórdão e realmente havia um erro na emenda, que no acórdão ele dizia o seguinte: não, ele não aplicava o crime de porte, né, o tráfico e porte. Por quê? Porque tem lá na lei do tráfico uma qualificadora de ser armado. E aí ele dizia que por ser, né, aquilo ali era inerente, né, que ele estava protegendo a boca dele, digamos assim, que por isso se aplicava a qualificadora, lá agora não lembro qual é o parágrafo da lei de drogas, e não o crime autônomo. Tá? Que são coisas bem diferentes. Tu não está dizendo, né, que ele possa se defender na prática do tráfico, mas quer dizendo que a posse da arma é inerente ao tráfico e por isso tu aplica a qualificadora e não o crime autônomo. Nessa ele dizia que era meio de trabalho. Aí é um absurdo. Né? Instrumento, desculpa, palavra certa agora, instrumento de trabalho. É. Agora, essas coisas aí, tu vai vendo essas decisões, e cada vez mais decisões, aí tu vai vendo essas especialistas, vai lá dizer um absurdo desse, aí tu te lembra, o coronel lembrar aquela outra no Rio, que teve uma operação lá e que morreram vários bandidos e morreu nenhum policial, e assim, não, mas tem que ser investigado, como não morreu nenhum policial? Ou seja, queria que os policiais tivessem morrido. Sim, isso sempre que tem confronto, eles, morreu um bandido, mas nenhum policial ficou ferido. Parece que a vontade era que tivesse um policial. Não, a vontade que eles têm é que o policial morra, né? A vontade que eles têm é que o policial morra. E na realidade, é assim, cara, é aquela história. A Mariana acompanha os artigos, eu escrevi nos últimos artigos, essa história do não confronto, que é o quê? Que a polícia vai subir, que a polícia vai ali na Cruzeiro, né? Com a Bíblia na mão, ou com um livro de poema, né? Com umas pombinhas da praça para largar. Tu não consegue entrar, uma guarnição, duas lá, tu tem que ir num comboio para conseguir entrar. Imagina entrar na Maré, no Rio. Né? Não, a política de confronto, a polícia... Bandido tem que ser confrontado mesmo, é eles que estão praticando crime, é eles que andam de arma, com arma na rua, com arma que não pode ser usada, com arma de guerra na rua. E aí esse pessoal quer que tu seja, não, coitadinho. Isso, aonde tem bandido, a polícia tem que ir. Não pode ter é obrigação da polícia, tem que ir lá, impedir que o cara pratique crime. E até, né, doutor e coronel, primeiro quero dar um alô para o nosso querido deputado Zugo, que está nos assistindo, mandou um abraço ao doutor Silvio e mandou um abraço ao coronel Ikeda. Nossa live hoje está prestigiadíssima. Só outro grande defensor da segurança, né? O Zugo tem feito um grande trabalho pela segurança. E até o senhor escreveu o artigo também na tribuna diária, vou voltar a citar, sobre a questão das operações no Rio de Janeiro, que foram proibidas, e o senhor destaca essas questões que os pseudos especialistas tentam fazer como mantros na sociedade, que agora ali estão completamente desmistificadas. Estão comemorando que diminuiu a morte de vagabundo lá, porque a polícia não está entrando. Sim, diminuiu porque não tem confronto, porque a polícia não pode entrar na favela. A polícia não pode entrar, né? E a população... Coronel, isso é uma coisa, para mim, e aí pode ser até desconhecimento meu, tá? Mas para mim isso é uma coisa inédita no mundo. Isso é inédito no mundo. O nosso Tribunal Constitucional criou zonas livres para o crime na cidade que tem maior criminalidade no Brasil, que é o Rio de Janeiro. Ela criou zonas livres, está impedindo a polícia de entrar lá vamos usar o nome correto, né, nas favelas onde estão essas quadrilhas, né, de traficante fortemente armado. Ela impediu que a polícia entrasse lá, ou seja, criou zonas livres para o crime. Isso não existe em lugar nenhum no mundo. Exatamente. E, coronel Ikeda, como que isso repercute, essas zonas livres, quando são criadas e são resguardadas pelo próprio Estado, como que isso vai repercutir na nossa sociedade? Mas é justamente essa questão, né, em áreas dominadas pelas facções criminosas, né, se a polícia não entrar lá com frequência todos os dias e está lá, né, coitado da população, porque lá não existe a lei do Estado. Lá no Estado, lá pode acontecer o que quiser, e se o tráfico lá disser que pode, se não quiser que não pode, né? Então, essas questões aí são muito complicadas. Essa questão de entregar determinadas áreas
para o crime organizado. Isso é guerrilha, isso é o que acontecia lá na Colômbia, onde as Farc dominavam determinadas áreas, e lá o Estado não chegava. Aí está se criando isso dentro do Estado brasileiro. Né? Áreas que estão dominadas. Autorizado pelo Tribunal Constitucional Brasileiro. Que impede que o Estado lá, né, que a força policial vá lá. Isso é um absurdo que isso possa acontecer. E aí a sociedade que mora as pessoas que moram naquele local são vítimas dessas facções. São obrigadas a pagar lá os pedágios, a se sujeitar às leis do tráfico, a lei do silêncio, de não poder testemunhar em algumas questões. Aí o traficante é o senhor que pode usar e abusar de tudo que tem dentro daqueles locais, e isso o governo brasileiro, o Estado brasileiro não poderia permitir que isso acontecesse. E a nossa tropa fica desmoralizada, né, coronel? O senhor que já comandou a Brigada Militar, nós policiais, como é que a gente recebe essas decisões, né? Não pode fazer isso, quando a gente faz, vê um colega, como passou ali o caso do Tatu Bola, do soldado, me fugiu o nome dele agora, Eriston, se não me engano, soldado Eriston, que teve que lutar para ter os seus direitos, enquanto o criminoso nem preso foi. Tudo isso faz com que a polícia ela fique se perguntando como que eu vou proteger se ninguém está me protegendo? Como eu vou dar a minha vida se quando eu tiver a minha vida ou tirada, minha família estará desamparada, ou em situação que eu precise do auxílio do Estado, eu também estarei desamparado? Exatamente, o policial precisa ter a motivação, né, para fazer o serviço e ter as garantias do Estado que ele, né, possa fazer o seu trabalho. Afinal de contas, ele está colocando a sua integridade física, o ganha-pão, o seu salário, né, porque ele pode ser afastado do serviço pelo Estado se cometer algum excesso ou entenderem que ele cometeu um excesso. Então, todas essas coisas, o policial tem que ter uma motivação, porque sem motivação, se expor, assumir toda a responsabilidade sozinho, né, com o risco da própria vida, isso não é um jogo de videogame, que ele vai ali, ele morreu, tá, tem outra vida ali, começa o jogo, vai de novo. Não. Perfeito. A vida real não funciona assim. Não funciona assim. A vida real, a pessoa se machuca de verdade, a pessoa tem lesão, a sua família é a maior penalizada se algo acontecer com ele, né? Então, essas questões, a gente tem que aprender a dar valor, a valorizar o trabalho de quem se dedica. O ano passado, agora não me recordo o nome do soldado, é um soldado jovem, também do 9º BPM, que na zona sul de Porto Alegre interviu num roubo ao transporte coletivo no ônibus. Ele foi ali, entrou em confronto com o vagabundo, matou o vagabundo, mas tomou um tiro na coluna. Um jovem, menos de 30 anos, está paraplégico, né? Felizmente, ali o 9º BPM, com a comunidade, fizeram uma vaquinha, juntaram recurso para que pudesse comprar um carro adaptado para esse brigadiano. Tá? Isso, não, com certeza, não vai repor em nada daquilo que ele fez, mas dá mostra para todos nós, policiais, que vale a pena fazer o seu serviço com risco à própria vida. Porque Exato. Quando o policial chegar à conclusão que não vale, né, quem vai correr atrás do bandido? Porque o bandido, e o doutor Silvio sabe muito bem, né, para o delegado fazer o inquérito, indiciar com provas robustas, para o promotor denunciar e o juiz condenar, não é fácil. Tem muitos bandidos, mas para fazer uma prisão em flagrante, para o delegado conseguir depois no inquérito, né, e robustecer todas essas provas, né, é muito difícil. Então, o policial tem que ter muita força de vontade para correr atrás do bandido, juntar todas as provas, né, e no final das contas, além disso, a gente sabe que a justiça brasileira ela é muito condescendente com o criminoso. A gente sabe que ele assaltou, mas na hora da prisão ele estava desarmado. Ah, não, mas a arma estava ali no chão. Ah, mas não estava na cintura dele. Então tem uma série de coisas, de artifícios, que acabam, né, beneficiando esse criminoso e que quem se expõe é o policial. Ah, pegou droga com ele. Ah, mas não estava com ele. Estava na casa, mas não estava.
não estava na mochila, não estava de posse, estava escondida num forro lá, não sei aonde. Então, tudo isso o advogado usa de artimanha, de artifício, e o promotor tem muita dificuldade em conseguir, né, juntar todas as provas para que possa fazer essa condenação. Então, a justiça, ela foi feita para condenar a exceção. E isso, a sociedade acaba não conhecendo esta realidade. Nós que trabalhamos com uma parte, a gente acaba vendo porque a gente vê que o criminoso não foi preso, que quando a gente é chamado na justiça para dar o nosso testemunho, a maioria das vezes a gente não sabe como termina esse processo, se ele vai condenado ou não. Mas a gente consegue ter a percepção de como as coisas acontecem quando o advogado nos faz as perguntas. Tá, mas a arma estava na cintura? Estava no chão? Onde é que estava a arma? Onde é que estava a droga? O dinheiro, o objeto que ele roubou estava com ele? Não estava no chão. Então, a gente vê essas artimanhas dos advogados e acaba que a gente olhando assim, tá, mas vale a pena correr tanto risco, tá, para prender um criminoso, né? E que, então, essas questões a gente tem que trabalhar bastante, né, para uma mudança desse Código Penal, para tornar mais rígido e que a população saiba que vai ter quem cumpriu, quem fez o crime vai ter uma responsabilização para o policial, que vale a pena ele cumprir o seu dever, o seu ofício, né? E que todo o sistema funciona. Então, acho que isso é uma questão que é bastante importante. Exatamente. O nosso querido deputado Zucco botou: a grande verdade é que nossa impunidade é determinante para essa triste realidade. O famoso enxuga-gelo da segurança pública. A nossa polícia é disciplinada e cumpridora da sua missão. Fato que não vejo em parcela do judiciário, que não enxerga que a punição dura inibe novas transgressões e delitos. Acredito que seja exatamente isso, né, doutor Silvio? Exatamente, que nós já estávamos falando, né? Há bastante tempo aqui. Nós temos que começar a pensar que a pena, né, a função principal dela, o coronel Iqueda já disse, não é ressocializar, é neutralizar o sujeito. É punição para ele e prevenção, ou seja, impedir que ele pratique outros crimes. E para isso ele precisa ficar um tempo razoável lá. Né? É verdade. Mas eu acho importante também, assim, o coronel, a gente deixar, eu estou vendo aqui o tempo, nosso tempo já está se escoando, né? Estamos bem. Vou abrir para as considerações finais, mas dizer que nós vamos ter uma terceira parte sobre quem protege, quem nos protege, porque nós temos muito assunto ainda para falar, para as pessoas poderem cada vez mais criarem a sua informação, a sua verdade e perceberem o que elas precisam exigir de mudança. Não, mas eu acho que é importante assim, é deixar a mensagem para a população, para as pessoas do povo, para as pessoas, né, que não estão, como nós, inseridos no sistema da segurança, é que você tem que passar a olhar o policial de uma outra forma. Tá? Não vá atrás daquilo que esses especialistas fazem diariamente na imprensa marrom, nessa imprensa extrema, querendo demonizar o policial. O policial não é o demônio, não. O policial é o nosso guardião, é o nosso protetor. É ele que cuida de nós. O que seria da população trabalhadora e ordeira se nós não tivéssemos uma polícia, né, disposta, embora ganhe pouco, mas disposta a botar a cara e ir para a rua, nos proteger, como disse o tenente-coronel Zucco, tá? Porque eles são os nossos heróis. Eles eles nos separam. Tá? A polícia são heróis que não são reconhecidos no Brasil, tá? Um amigo meu, o promotor da Ultrapes, também escreveu um artigo, aliás, né, o nome do artigo é Brasil, lugar onde os heróis não são reconhecidos, e que fala sobre isso, né, e nós temos que nos dar conta. Tá? E os exemplos estão aí, estão muito claros. Nós temos 2 exemplos muito claros para nós vermos o que acontece quando nós não temos uma polícia. Nós temos o caso do Espírito Santo, em 2017, e o caso do Ceará, em fevereiro desse ano. Quando nas 2 oportunidades em que a polícia militar, lá não é a brigada, né, coronel, do Espírito Santo teve de greve, e agora quando a polícia militar do Ceará teve de greve, aumentou inumeravelmente, assim, incomensuravelmente o número de crimes. Num período de 20 e poucos dias, na época do Espírito Santo, 2017, tiveram mais de 300 homicídios naquele, e que era uma média de 40
num período aquele ali, teve mais de 300, como teve no Ceará agora. Esses 2 estados sabem e viveram o que é tu passar 20, 30 dias sem ter a polícia para te proteger. Tá? Então, nós não podemos esquecer destes exemplos. E a comunidade tem que passar a encarar, sim, né, os policiais como nossos protetores, como nossos heróis, porque é isso que eles são de verdade. É verdade. Coronel Iqueda, dá para o senhor fazer as considerações finais. Bem, eu só gostaria de agradecer a oportunidade de ter participado. Acho que na próxima a gente tem outros assuntos, né? Temos. Para a gente conversar, mas eu fico muito honrado poder ouvir e participar de uma conversa com o Dr. Silvio Munhoz, pela sua experiência, por todo o trabalho que desempenha, né? E com certeza, doutor, acho que o seu trabalho é um trabalho que tem uma visão com o intuito de mudar a legislação para melhorar todo o sistema, porque continuar do jeito que está só vai piorar. Se a gente quer melhorar realmente a condição de violência da sociedade, nós temos que pensar em mudanças. E, Mariana, agradecer mais uma vez as tuas gentis palavras, o teu gentil convite, e a gente está à disposição. E muito obrigado a todos que nos assistiram, que nos ouvem, para a gente poder relatar um pouco da nossa experiência. Obrigado, boa noite. Eu quero agradecer a esses 2 nomes de peso, esses 2 profissionais que eu admiro muito, que estou iniciando a minha carreira. Depois desse tempo, parar desse tempo que nós estamos em casa, peso maior ainda, né, Maria? Todo mundo está cometido nesse problema. Mas eu tenho a grata felicidade de poder dividir, de poder aprender, de poder me inspirar. Então, para mim, é uma honra realmente estar aqui. E eu acredito que eu esteja levando um conhecimento de verdade, um conteúdo importante e empírico, né, de pessoas que viveram e vivem, né, a nossa segurança pública, a nossa política, porque é muito importante a gente estar falando das questões técnicas, mas por trás de tudo isso existe sim uma política que precisa ser mudada, que precisa ser revista e que as pessoas precisam estar mais atentas. E até quero dizer que a chefe de Polícia Civil, a delegada de polícia Nadine Farias Anflor também está nos vendo e deu parabéns aos convidados. Ela começou fazendo estágio lá no Tribunal do Júri quando eu era promotor lá. Adoro a Nadine, minha querida amiga. Um beijo, Nadine. Estava dando um beijo para o Coronel Iqueda, para o doutor Silvio Munhoz. Então, eu quero agradecer, dizer que a gente vai ter uma terceira live sobre quem protege, quem nos protege. Avisamos em tempo oportuno a data. Vai estar Silvio Munhoz e o Coronel Iqueda para estar nos abrilhantando com os seus conteúdos. Agradeço a todos que estavam conosco até aqui. E sempre é importante que a gente lembre, nesse início de semana, que por mais que as coisas não estejam, às vezes, no melhor caminho, não estejam, às vezes, no melhor lugar, a gente sempre pode começar de novo, a gente sempre pode colocar o trilho no lugar e ter um novo futuro. E é por isso que a gente se dedica a essa informação, se dedica a estudar, a trabalhar em prol da nossa sociedade, para uma sociedade melhor, para um futuro melhor. É isso que a gente deseja e é isso que a gente faz todo dia. Então, uma boa noite a todos. Fiquem com Deus e Porto Alegre sem medo. Boa noite. Boa noite.